Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema da aula de hoje é resolução de problemas que envolvem equações do primeiro grau. Nós estamos vindo de estudos de expressões algébricas, equação do primeiro grau, e hoje nós vamos trabalhar algumas situações ou algumas aplicações desses conceitos e das aulas anteriores que vocês já estão assistindo. Então acompanhe comigo o nosso material, façam as suas anotações e venham comigo a mais uma aula de matemática. Bem, pessoal, e aí na situação nós vamos ter a seguinte questão. Guilherme abasteceu seu carro com 50 litros de uma mistura de gasolina e álcool. Sabendo que o litro de gasolina custa R$ 4,00 e o litro de álcool custou R$ 3,00, e que Guilherme pagou pelo total deste abastecimento R$ 160,00. E aí vem o comando da questão. Quantos litros de gasolina e quantos litros de álcool foram colocados no veículo? Então aí vocês vão perceber que nós devemos transcrever essa situação para a linguagem algébrica. Então nós devemos tomar alguns cuidados em relação a como colocar isso nas expressões algébricas que vão advir dessa situação. Acompanhe comigo o nosso material e a resolução para que você compreenda de fato como trabalhar esse tipo de questão. Então nesse caso, o carro de Guilherme foi abastecido com 50 litros de combustível. E aí vamos chamar o X de quantidade de litros de gasolina, conforme o nosso enunciado. A quantidade de litros de álcool pode ser representada por 50 menos o X, ou seja, o nosso X aí ele está representando a quantidade de litro de gasolina. Então, se o abastecimento todo foi 50 litros da mistura de álcool e gasolina, então nós vamos retirar o valor da gasolina para se obter o de álcool. Tudo bem até aqui? Um outro passo é o valor pago correspondente ao gasto da gasolina somado ao gasto do álcool. Para obter cada um desses gastos, multiplicamos a quantidade abastecida do carro pelo preço do litro de combustível. Como isso vai ficar na real? Nós vamos pegar o 4 vezes o x e adicionar o 3 vezes o valor do álcool. E aí vocês vão perceber que esses dois valores estão se somando da situação para se obter o quantitativo que ele pagou no abastecimento, que foi 160. E aí, agora nós temos aí a expressão algébrica que expressa essa situação. Então, nesse caso, basta nós utilizarmos as estratégias matemáticas para a resolução dessa situação. Então, nesse caso, vocês vão perceber que existe ali uma distributividade entre os termos, no segundo termo, para ser mais exato, e que nós devemos trabalhar nela, que é 3 vezes 50 e 3 vezes menos x. E aí nós vamos ter como resposta o 50 e o menos 3x nessa segunda etapa da equação. Então, a equação por inteira ficará da seguinte maneira: 4x mais 150, que vem lá do 3 vezes 50, menos o 3x, que também vem do 3 vezes menos x. E aí nós temos a igualdade de 160, certo? Observando agora essa resolução, vocês vão perceber no segundo termo, o valor 150, ele tem que sair desse primeiro membro e passar lá para o segundo membro. Mas para isso nós vamos utilizar o princípio aditivo. Então nesse caso, você colocará aí o menos 150 no primeiro membro e o 150 no segundo membro. E aí nós vamos ter a seguinte situação: 4x menos o 3x. O 150 ele vai desaparecer daí porque ele vai tender a zero. 150 menos 150 é zero. E aí, como eu coloquei no primeiro membro, ele também vai aparecer no segundo membro. Então a situação no segundo membro vai ficar 160 menos 150, certo?
E agora a gente vai reduzir esses termos. Então, nesse caso, ficará 4 menos 3x é igual a x. E no segundo membro, 160 menos 150 é igual a 10. Então, nesse caso, nós temos o valor para x, que é igual a 10. Tudo bem? E aí, vamos atrás agora da quantidade de litro e da quantidade de álcool que foram colocados nesse veículo. Para isso, nós vamos pegar os 50, que é a quantidade de litros dessa mistura, e subtrair o 10 de gasolina. Então, nesse caso, nós vamos obter aí 40 litros de álcool. E aí nós vamos concluir que o veículo foi abastecido com 10 litros de gasolina e 40 litros de álcool. Tudo bem até aqui? Vamos a mais uma situação agora envolvendo a equação do primeiro grau. Então, nesse caso, Tatiana comprou um terreno de forma retangular, com um perímetro de 68 metros, e um de seus lados mede 14 metros. Qual a área desse terreno? Então, observe só. Nós vamos verificar a falta de calcular a medida do outro lado do terreno, para posteriormente determinar a área. Tudo bem? Então, vocês vão perceber aí, na figura, que nós temos uma figura retangular, de forma retangular, e aí nós temos valores desconhecidos, que é o x, né? Nós não sabemos que valor é esse, e pelo enunciado da questão, ele deu somente um lado, que é 14 metros. Como a figura é uma forma retangular, então isso implica dizer que nós temos um lado que será maior que o outro. Então vamos supor que esse x será o maior, certo? Nesse caso, nós vamos representar a medida desconhecida por x, e aí nós podemos escrever uma equação que está relacionada à medida desse lado. E aí nós vamos utilizar o conceito do perímetro, que ele diz lá no enunciado, que o perímetro dessa figura é 68 metros. Então, diante disso, nós vamos ter a seguinte expressão algébrica: x mais 14, toda essa expressão será igual a 68 metros. E aí, vale lembrar que o conceito de perímetro é a soma dos lados de uma figura poligonal. Nesse caso, nós temos aí uma forma retangular e ela tem 4 lados. Portanto, nós temos 4 termos para essa expressão. E agora nós vamos reduzir esses termos e ela ficará da seguinte maneira: x mais x, nós temos aí valor igual a 2x, 14 mais 14 é igual a 28, e aí o 68 você só permanece com esse valor. Nesse caso, nós vamos aplicar agora o princípio aditivo no 28. Então, nesse caso, vou acrescentar o menos 28 de um lado e o menos 28 do outro, e aí nós vamos ter uma nova equação. E aí vocês vão perceber que nós vamos reduzir esse 28 e ficará da seguinte maneira: 2x igual a 40. E aí o 68 menos o 28 deu esse valor 40, certo? Mais uma vez nós vamos aplicar o princípio multiplicativo, ou seja, a inversa de 2 é meio, então vou aplicar meio de um lado do primeiro membro e meio no segundo membro. Então nós vamos ter que aí o valor será igual a 20, certo? E aí, pessoal, nós podemos concluir dessa figura a seguinte situação. O terreno tem a medida do lado de 14 metros, conforme está no enunciado, e o lado que estava desconhecido, ele tem valor 20. Mas percebam que no enunciado ele pedia aí o valor da área. Então, nesse caso, nós sabemos que o conceito de área é lado vezes a altura, ou a altura vezes o lado, certo? Então, nesse caso, nós vamos fazer da seguinte maneira: 20 metros é igual, multiplicado por 14 metros é igual a 280 metros quadrados. Mais uma vez, lembrando
que o conceito de área é um lado vezes a altura, ou base vezes a altura. Vai depender aí da nomenclatura do livro que você estiver trabalhando. Então, nesse caso, basta multiplicar essas duas grandezas e nós vamos ter o valor em área. Lembrando também que o mzinho de metro vezes metro é metro ao quadrado, ou seja, nós não vamos ter um valor linear nesse caso, nós vamos ter valor em área, tudo bem? Então, nós temos aí a área do terreno de Tatiane comprou exatamente 280 metros quadrados, tudo bem? Vamos a mais um exercitando? Então, acompanhe comigo o material. Então, olha só, uma prova era composta de 30 questões de múltipla escolha. A cada questão certa, o aluno ganha 1 ponto, e a cada questão errada, era descontado 25 décimos de ponto dessa questão. Quantos pontos Mariana fez? Então vamos à resolução. Se de 30 questões Mariana errou 5 e acertou 25, então o total de ponto que ela fez pode ser obtido pela seguinte expressão numérica. Então nesse caso nós temos aí 25 vezes 1 menos 5 vezes 1/4 de ponto. Então, nesse caso aí, a resposta ficará 25 menos 1,25 de ponto, que é igual a 23,75 ponto, certo? Então, portanto, Mariana fez 23,75 de ponto nessa situação, certo? E aí, para aprofundar um pouco mais essa situação, Joaquim, um colega de Mariana, disse que fez um total de 20 pontos. Quantas questões ele acertou? Então, nesse caso, utilizando a relação anterior, que dizia que cada questão certa o aluno recebia 1 ponto e a cada questão errada ele perdia 25 décimos de ponto, nós podemos representar na seguinte equação: x vezes 1 menos 0,25 vezes 30 menos x. Esse 30 menos x é o quantitativo anterior, que era o total menos essa quantidade de pontos, que é igual a 20 que ele teve, certo? E aí, basta nós trabalharmos a expressão algébrica que nós temos aí. Vocês vão observar, no segundo termo nós temos uma distributividade. Então, vamos resolver primeiro essa situação. Então, nesse caso, ficará x menos 7,5, que foi o produto de 0,25 vezes 30, deu 7,5, e 0,25 vezes o x. E aí nós vamos ter um valor positivo de 0,25x. Mais uma vez, nós vamos lançar a mão do princípio aditivo, nesse caso, para suprimir o menos 7,5. Então, vou colocar o inverso dele, será positivo, 7,5. Então, nesse caso, vai gerar uma nova equação, que será x mais 0,25x igual a 27,5, que ela advém lá do 20 mais 7,5, certo? E agora, nós vamos reduzir essa primeira parte do primeiro membro, e ela ficará somada, né, de 1,25, e ao mesmo tempo nós já vamos suprimir ou reduzir esse valor. Lembrando que o nosso x ele deve ficar só. Então, 1,25x, o inverso dele, né? E aí nós vamos dividir por 1,25 no primeiro membro e no segundo membro. E aí nós vamos ter como resposta x igual a 22. Então, nesse caso, Joaquim acertou 22 questões da prova. Certo, pessoal? Gente, hoje nós trabalhamos algumas resoluções de problemas que envolvem a equação do primeiro grau. Vou pedir a vocês que recorram às atividades que está proposta lá na plataforma Eduque, né? Reveja essa aula e outra aula para que haja um aprofundamento
sobre esse início do estudo da álgebra. Bom estudo e até a próxima!